Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós paramos na página 174, Os Limites do Dar e do Aceitar. Hoje nós temos como leitora a Cleusa. Obrigada, Cleusa. E nós estamos sob a orientação do Eurico. Lembrando, para quem for assistir a gravação pela primeira vez e desejar participar ao vivo conosco, o link do Zoom fica disponível no perfil do Leitura Sistêmica do Instagram, as informações para acesso estão lá. E todas as terças-feiras, às 20h20, nós nos reunimos para a leitura. E eu acho que é isso, gente. Por enquanto, não tem mais nenhum recadinho. Então, já passo para você, Eurico. Boa noite a todos, obrigado, Helena Júlia. Boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos e a gente dá continuidade então para a leitura da obra. E aí sintam-se à vontade, cada um, para colocar suas questões, para a gente compartilhar. Quando a gente traz as nossas dúvidas, quando a gente coloca alguma coisa, a gente participa, a gente amplia um pouquinho esse conhecimento coletivo aqui que a gente constrói aqui. Então, todos, ninguém se preocupe em colocar uma questão, se ela é pertinente ou não é pertinente. Eu acho que esse compartilhar das dúvidas que surgir para cada um, ou de pensamento que surgir para cada um, eu acho que contribui para o nosso crescimento, né? Toda vez que a gente lê, relê uma obra, a gente descobre coisas que a gente não tinha percebido antes. Então, é muito interessante que cada um sinta-se completamente à vontade para colaborar também aí nessa construção aqui coletiva, tá? Sejam muito bem-vindos todos. Passo a palavra para você, Cleusa, né? Fique à vontade para começar a leitura. Seu Seu áudio está microfone está fechado, desligado. Cleusa. Boa noite, gente. É, página 174. Os limites do dar e do aceitar. Somente se deve dar o tanto que o outro está disposto a retribuir em nível equivalente e tanto quanto é também capaz de fazer. Quando se dá mais do que o outro está disposto a retribuir, o parceiro se sente pressionado e dá ainda menos. Assim, o desequilíbrio aumenta continuamente. Uma das experiências mais dolorosas em um relacionamento é perceber que o outro só pode retribuir com uma parte determinada, ou muito pouco, comparado com o primeiro. Ou então ele retribui com algo diferente daquilo que realmente se necessita ou deseja, e não aquilo que faz continuar a relação. Assim, temos de contentar-nos em não dar mais do que o outro está disposto a dar. Pode ser por meio desse respeito, pode ser que por meio desse respeito, o outro, lentamente e por iniciativa própria, comece a dar mais. Pode também acontecer que permaneça muito pouco aquilo que o outro dá. Nesse caso, o relacionamento termina. O relacionamento de casal necessita, em certa medida, no dar e no aceitar. Sem essa medida, ele se extingue. Amor e ordem no relacionamento. O amor só pode se desenvolver no âmbito de uma ordem. Existe um amor que toma posse. Quem ama dessa forma acha que, por meio dela, ganha poder sobre a ordem e sobre o destino. Entretanto, o amor só pode se desenvolver no âmbito de uma ordem. A ordem implica que cada um pertença a um sistema, cada um que pertença a um sistema seja reconhecido de acordo com o lugar que lhe compete.
Por exemplo, a primeira mulher, a segunda mulher, os filhos de ligações anteriores. Somente quando todos eles são reconhecidos como pertencentes, uma terceira relação, por exemplo, pode dar certo. No amor existe uma hierarquia. No amor há uma hierarquia. Primeiro vem o amor entre o homem e mulher. Esse é o fundamento da família, ou seja, o amor entre o primeiro marido e a primeira mulher. Eles se encontram e da consumação do amor nascem os filhos. Os filhos são um fruto desse amor. Por essa razão, o relacionamento do casal tem precedência diante da paternidade. O homem aure a força para ser pai do seu amor pela mulher. Se ele ama os filhos, ama também nos filhos a sua mulher. E inversamente, a mulher tem a força de ser mãe porque sabe que o homem está a seu lado e dele toma força para dedicar-se aos filhos. Isso tem êxito quando ela ama nos filhos também o marido. E se a maternidade é para ela uma extensão do amor a seu companheiro. Os filhos são felizes quando os pais amam-se mutuamente neles. E mais que tudo, felizes quando sentem os seus pais como um casal. Então, sentem-se em ordem e consolados. Entretanto, o amor entre o homem e a mulher não é a única força que apoia o amor aos filhos. A outra força flui da família de origem. Uma criança sente-se profundamente em débito diante de seus pais, porque deles recebe tanto e pouco lhes pode devolver. E por poder devolver tão pouco, sente-se desconfortável em sua família de origem. E um dos motivos que leva uma criança que está se tornando adulta a separar-se dos pais é não poder devolver o suficiente. Entretanto, existe a possibilidade de compensar, quando esse filho estabelece a própria família e passa a seus próprios filhos aquilo que não tem condição de devolver a seus pais. Esse passar adiante desobriga. Então, a criança pode colocar-se em um nível equivalente ao dos pais, pois agora também é pai ou mãe. A necessidade de compensação diante dos pais apoia o amor aos próprios filhos. Esse é um movimento muito belo. O aceitar dos pais, ou passar adiante aquilo que vem dos pais, e o amor entre o casal, atuam em conjunto para que o amor aos filhos também dê certo. Se, entretanto, o casal se separa e ambos se casam novamente, o parceiro posterior tem de reconhecer que, para o outro, o amor aos filhos de sua relação anterior tem prioridade frente ao amor pelo novo parceiro. Por exemplo, um homem em um segundo relacionamento é, em primeiro lugar, o pai dos filhos do seu matrimônio anterior. E somente em segundo lugar, o marido de sua nova companheira. Se a segunda mulher tem ciúmes e diz, estou em primeiro lugar, então vem os seus filhos. A ordem está perturbada e por isso sofre também o amor entre o casal. Se, entretanto, a segunda mulher reconhece que para o marido os seus filhos têm prioridade, o marido pode dedicar-se com mais liberdade e intimidade à sua segunda mulher, porque ela não se coloca entre ele e os seus filhos. Um participante. Então, na verdade, não se deveria casar pela segunda ou terceira vez? Bert Hellinger. Quando se crê
que o segundo ou terceiro matrimônio pode ser igual ao primeiro, então não se deve tornar a casar. A segunda relação nunca é como a primeira. Ela é mais complexa. Quem reconhece isso e a isso se atém, pode ser feliz também em um segundo ou terceiro relacionamento. Acho que a gente pode dar uma paradinha para refletir um pouquinho sobre essa parte. Você dá uma descansada, Cleusa. Que tem muita coisa aí também, né? É, tem muita coisa aqui também, né? É, até a própria Helena Júlia, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes, né? Esse primeiro parágrafo, os limites entre o dar e do aceitar. Eu acho que ele coloca esse aceitar como receber, né? Então, acho que assim, esse aceitar ficou um pouco meio confuso, mas eu entendo assim, entre os limites entre o dar e o aceitar de volta, e o receber, né? E a importância dessa troca dentro de um relacionamento, da gente ter a consciência de que quando a gente se doa para um relacionamento, a gente dá o nosso melhor para o relacionamento, precisa haver esse equilíbrio na troca que a gente sempre fala. É preciso que essa troca ela torne-se equilibrada. Que quando a gente dá algo para o nosso parceiro ou para a nossa parceira, a gente cria ali aquele desequilíbrio naquele relacionamento entre duas pessoas iguais e que deveria estar equilibrado. É um exemplo que eu li em uma das obras do Bert, ele exemplifica até que quando você dá um passo adiante, né? Então você deu algo, deu um passo adiante, os dois pés estavam juntos, você está perfeitamente equilibrado. E aí, se você dá um passo adiante, você perde momentaneamente esse equilíbrio. Então você precisa o outro, a outra perna, o outro pé precisa ir adiante para você recuperar esse equilíbrio novamente. Então é preciso a gente ter essa consciência que quando se dá algo, precisa para que esse equilíbrio seja mantido, a outra parte também precisa retribuir. Ela precisa equilibrar esse algo que foi dado, né? É, alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre isso? Um pensamento, uma dúvida? Outra coisa também que ele Não, fala. ele, Sim, ele Tere, por fala, favor. né? Ele fala como parceiros e parceiras, né? Eu Isso. também vejo que isso acontece em todos os relacionamentos, né? Mesmo de trabalho, mesmo de amizade, porque esse dar, né, e receber, ele é muito importante para que mantenha as relações mesmo. Senão fica um maior, um menor, e a gente sente que fica algo faltando, né? Eu, eu falo pela minha experiência, pela minha vivência pessoal até. Então, eu acho que esse dar e receber são as leis, que eu acho que é muito importante na vida, em todos os segmentos. É uma forma da gente viver assim, né? Quem dá, eu sempre falo para os meus alunos e alunas, né? Quem dá alguma coisa sem receber, sem esperar receber nada em troca, é pai e mãe, né? Não é parceiro, não é parceira, não é amigo. Então, dentro dessa relação, como você mesma ilustrou também muito bem, Irene, não somente ele fala aqui de parceiros, né? Mas nessa relação que eu chamo assim entre iguais, né? Pessoas onde estão no mesmo plano, onde não existe uma hierarquia. Onde há uma hierarquia, como a relação de pais e filhos, aí eu acho que existe uma ordem, né? Os pais dão, os filhos recebem. Mas é essencial que haja essa troca dentro desse relacionamento entre pessoas iguais, seja parceiro, parceira, amigos, companheiros, colegas de faculdade, colega de trabalho.
Eu acho que esse equilíbrio é muito necessário para não. Mesmo nas organizações, né? Você Sim. dá e também recebe, né? Você dá o seu melhor e também recebe o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu salário pelo que você oferece, né? E vice-versa. Uhum, exato. Querer. Então, no, no quinto parágrafo aqui da página 175, no amor existe uma hierarquia, ele está falando assim, que a questão da força, né, que apoia o amor aos filhos, a outra força flui da família de origem, né? Que uma criança sente-se profundamente em débito diante de seus pais, porque deles recebe tanto e pouco lhes pode devolver. Aí tem essa frase, né, da Irene, que ela falou, parece que está sempre faltando algo, né? Por mais que a gente sabe que também tem essa força que flui da família de origem, a pessoa por dentro dela, não sei se vocês conseguem entender, sempre parece que está faltando algo, está em débito com algo, mesmo tendo o amor dos pais, mas como tem a questão da família de origem, a gente já chega com aquele débito dentro da alma da gente, dentro da gente. Sempre a gente está achando que está faltando algo. Nunca está suficiente. Eu É, vi essa frase aqui, fiquei um pouco confusa com relação a isso tudo. uhum. É, ele fala, mais adiante um pouquinho, ele coloca que o homem aure a força para ser pai, ou seja, ele tira a força, né, para ser pai do amor, do seu amor pela mulher. Então, ele fala desse movimento que a gente busca essa força para tornar a paternidade, tornar essa parentalidade, busca a força no próprio sistema de origem, no próprio sistema familiar. Então, da forma que eu entendo, sabe? Então, o homem aure a força para ser pai do seu amor pela mulher. Ele tira essa força para ser pai do seu amor pela mulher, né? Ele busca essa força do seu amor pela mulher. E os filhos também, e nos filhos também a sua mulher. Então, acho que assim, que sempre é comum, é muito comum que as pessoas colocam muita expectativa dentro desse movimento da paternidade e da maternidade, né? Principalmente hoje, a gente tem uma geração de credores. Então, o que a gente observa muito nos atendimentos, muitas pessoas buscam a terapia, buscam o acompanhamento, buscam a constelação familiar, mas se sentindo credores. Muitos filhos se sentem credores dos pais, né? E os pais devedores dos filhos. Enquanto que, na verdade, aceitar aquilo que os pais podem nos dar. E eles só dão aquilo que eles têm. Então, é um olhar de uma consciência que dos pais a gente já recebeu esse essencial, né? A gente já recebeu a vida. A gente, às vezes, não recebeu carro, dinheiro, apartamento, viagem, não recebeu outras coisas, outros benefícios a mais, para falar em bens materiais, mas também, às vezes, não recebeu atenção, carinho, proximidade, presença, mas eles deram, mesmo nesse déficit que a gente acha que existe em relação aos pais, eles nos deram o essencial. Eles nos deram algo que nenhum filho vai conseguir devolver para um pai, né? Nenhum de nós vamos conseguir devolver para o pai. Eles nos deram o essencial, nos deram a vida, e aí cabe a nós, como filhos, a gente fazer algo bom com aquilo que a gente recebeu, sem se sentir credor demais, né? Acha que os pais deveriam dar tudo, mas eles dão apenas aquilo que eles têm. Às vezes,
não tem presença ou não tem afetividade e não tem porque às vezes também não recebeu. A gente só dá aquilo que a gente tem, só aquilo que a gente possui. O que a gente não possui não é possível dar. Mas mesmo assim, eu trabalho, sempre falo isso para as pessoas que eu atendo que chegam com essa dinâmica de filhos credores, né? Que o pai não, ou a mãe não deu tudo que eles mereciam. Fala, eu te deu o essencial. É graças a esse homem, graças a essa mulher, é que você existe. E graças a seus avós, bisavós e toda a sua ancestralidade, é que você está aqui comigo nesse momento. Você recebeu dos pais, recebeu do pai, da mãe, da ancestralidade, algo que é essencial, que é a vida. O resto é acessório, entende? E se for o contrário? O filho achar que ele deve muito aos pais, os filhos, né? Eu pensei nesse sentido também. Dele achar que por mais que ele faça para família, para os pais, ele ainda está devendo. Ele recebeu tanto que não pode retribuir. Então, como é que ele vai retribuir? O Bert, ele menciona aquele poema A Bola Dourada do Boris von Munchausen, que eu acho que é a coisa mais espetacular que eu já li a respeito dessa questão que você colocou aí, sabe? É uma das coisas mais espetaculares que eu já li a respeito. Não vou ter ele de pronto aqui, mas eu depois a gente pode até compartilhar aí de alguma forma que ele ilustra, que aquilo, ele começa o poema do Boris von Munchausen, começam que assim, que aquilo que eu recebi de meu pai, meu olhar assiste alegre e contente passar para o meu neto aquilo que eu dei pro meu filho, o meu filho não vai devolver para mim, e sim vai passar adiante. Então, para esse filho que se sente em grande débito com o pai, ele vai honrar aquilo que ele recebeu, não devolvendo para o pai, mas passar adiante essa bola dourada, né? E aí eu lembro que no final do poema, se alguém achar aí, a gente pode até ler aqui, que eu acho que é muito cabível, né? No final do poema ele fala, e que meu olhar assiste contente que a bola dourada é passada para frente e a bola dourada nunca é devolvida. Ou seja, tudo que você recebe de presente do pai, dos pais, você vai passar para a próxima geração, né? Não vai conseguir devolver para os pais nunca, por mais que você tenha posses, você não vai conseguir devolver. A vida que você recebeu dos pais, você não consegue receber. Então, a melhor maneira de quando a gente se sente em débito é a gente passar isso para frente, sabe? Aquilo que a gente recebeu demais e criou esse débito para a gente passa esse crédito que deveria dar aos pais, a gente passa para frente, para a próxima geração, para os filhos, e assim os filhos vão passar para frente da mesma forma. A bola dourada ilustra isso de uma maneira, de uma perfeição assim gigantesca, né? É muito bueno, muito bonito o poema do Boris von Munchausen. Entendi. Muito bonito o poema mesmo. É muito bonito, é muito bonito. E ilustra muito essa sensação de que aquilo que a gente deu para os filhos, né, com- livremente, a gente nunca vai receber de volta. Ele vai passar e a gente vai assistir aquilo, alegre e contente, ver o filho passar para frente e que tudo aquilo que a gente deu nunca vai ser devolvido. É, é muito legal, muito bacana. Não Muito lembro de bacana. cor, não, mas aí a gente pode uma hora ler aqui ou compartilhar no grupo. Obrigada, Euri. Helena Júlia? Nossa, eu levantei a mão para falar de uma coisa, aí ele trouxe outro assunto, eu ia falar de outra coisa. Aí você falou da bola dourada. Gente, não sei se vai dar para ver, mas eu procurei aqui para ler e dá para ver a fotinha de quem é?
Boris Fomo. Ai, tá vendo? Olha só. Aí, ó. Apareceu da Irene, É olha a só. Irene, olha aí. Depois, você permite, Irene, que eu coloque essa foto lá no grupo? Porque a gente costuma compartilhar no Claro, Facebook lá. Quer que eu claro. leia, Eurico? Dá para ler rapidinho aqui. Ah, eu acho que seria interessante. Pode ler, por favor. Eu acho que é para quem não teve a oportunidade de ler ainda. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu, nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um com um sorriso lança adiante a bola dourada. E a bola dourada nunca é devolvida. Lindo, né? Boris von alguma coisa assim. Munchausen. Não, eu achei sensacional. Eu falei, "Não, acho que eu estou enxergando demais, a Irene. Que legal. Muito É, bom. parabéns pela postagem, Irene. Obrigada. É muito É, lindo esse poema, eu acho lindo, né? tudo. Ele, ele é lindo e responde assim a questão que a Ere colocou com uma perfeição, né? É verdade. É verdade. E por E mais que a gente queira e se sinta devedor dos pais, como que a gente vai honrar tudo que a gente recebeu? Passando adiante a bola dourada. e mesmo que quem não tem filho, eu costumo muito falar isso, né? Tanto para os alunos como também Hum, para os próprios pacientes. Porque tem pessoas que não têm filhos, né? E não querem uhum. ter, ou sei lá, por alguma razão. O Bert diz muito isso, né? Se você tem aquele trabalho que você também passa, o que você recebeu para as pessoas, também é uma forma de você dar continuidade ao que você recebeu da sua vida, né? Então você está passando também, ou num trabalho voluntário, ou seja o que for, mas é uma forma também de passarmos algo, que hoje é tão comum, né? Não ter filho, Sim. muito. Sim, é muito, muito comum. Mas a gente pode fazer o que você falou. É, tudo que a gente recebeu de presente, né, em forma de conhecimento ou de crescimento, tudo que a gente recebeu de dádiva, de presente da vida, a gente pode passar adiante para as outras pessoas. É, por exemplo, num trabalho voluntário. A gente É, dá sentido para aquilo que a gente recebeu. A gente honra aquilo que a gente recebeu, né? eu acho que o trabalho voluntário e até no nosso, nos ofícios também, né? A serviço da vida, as pessoas também que passam isso, também elas estão passando e contribuindo. Uhum. Está a serviço mesmo para o outro, dando o melhor que tem, então. Eu acho que é por aí também. A bola dourada. A bola dourada, né? Passar adiante, né? Helena Júlia? Bom, eu ia falar lá da primeira parte, mas eu já vou pular para essa parte que a Ire trouxe sobre o débito, né? Quando eu sinceramente eu não ouvi a Irene falar do que ela comentou. Acho que eu devia estar em outro mundo. Mas quando ela trouxe esse assunto, o que me veio desse débito foi assim, um débito foi um sentimento que veio para mim, tá, gente? Foi um débito de que eu devo algo para eles, né? E aí eu senti como fosse uma força que a vida está me puxando, né? Então, assim, para eu poder retribuir para meus pais,
a vida está sempre me empurrando, me puxando para que eu faça algo de bom, né? Então foi isso que veio desse débito. Então eu sempre vou estar achando que algo falta para eu poder fazer mais e mais e mais. E é interessante, gente, assim, eu não tenho filhos, né? Não tive filhos. E eu não sei quem já teve a oportunidade de ouvir o professor Renato, né, Bertatti, ele sempre fala que tudo que acontece na nossa vida a gente tem que considerar como um presente, mesmo que sejam as dores, né? E eu fui interiorizando isso, então hoje, cada vez menos, né, aqui, né? Eu percebo que na minha vida as coisas estão fluindo, mas cada vez menos eu tenho exigências, né, dos meus pais e de quem veio antes. E eu comecei a sentir mais isso também, eu fui babá, né? Recentemente eu fui babá de duas, de gêmeas, e assim, gente, depois dessa experiência, eu até falo com essa minha amiga, né, que ela falou que eu fui ajudar ela, mas ela não sabia o quanto ela me ajudou. Porque o querida mamãe, ele sai tão mais fácil, ele sai tão assim, suave, porque não é fácil com duas. Esses dias eles estavam aqui, por isso que terça-feira passada eu não participei. Hum. Eles vieram me visitar. Então, assim, ó, as duas, com 1 ano e 10 meses, gente, é cansativo. Eu ia dormir, eu não tinha nem insônia. Os dias eu tava tendo insônia, imagina, eu tava tão cansada que eu dormia assim, né? E essa minha amiga fez aniversário hoje, e ela falou, nossa, eu tô cansada. E eu falei para ela assim, olha, depois de ser mãe, né, de duas. Então, assim, ó, tudo isso, né, por mais que seja cansado, coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente tá ali chorando, né, sangra primeiro, mas depois eu olho para aquele, faço aquele olhar que o professor Renato fala. Tudo é um presente, tudo. Nossa, isso é para mim, assim, ó, todos os dias eu tenho colocado isso, né? Então, facilita o débito que a vida fica me empurrando, entendeu? Não o débito de que, putz, alguém tá me devendo algo. Isso tanto nos relacionamentos de amizade, é lógico que não é 100%, né, gente? Tem hora que a gente fala assim, putz, mas é bem menos sofrido, bem menos. Mas eu concordo que aí é o que eu ia falar lá anteriormente, então já vou puxar esse gancho. Quando ele fala lá na parte dos limites do dar e do aceitar, que até a Irene trouxe, não é só relacionamento de casal, é amizade, é tudo. Aí no final da página 174, que ele fala que uma das experiências mais dolorosas, né, no relacionamento, seja qual seja, é a gente perceber que, tipo, tá dando pouco, o outro não tá dando nada, né? É a tal da expectativa, né? Se a gente para de ter expectativa, né? Começa a ver o outro como um ser humano que nem a gente também tem nossos limites, né? Eu não sei se alguém já teve a experiência aí de ter alguém que fica toda hora te sugando e te cobrando e querendo coisa, querendo mais, e você não tem mais para dar, entendeu? Então, eu não sei se é a tradução, ou se esse livro é um dos mais antigos também, né? Mas essa questão de ser doloroso é justamente quando a gente está nessa posição de desequilíbrio, né? Da gente estar na postura de exigência, né? Então, se a gente sair dessa postura de exigência, aí a gente vai parar de exigir dos nossos pais, vai parar de exigir de todos, né? Dos parceiros, sejam amorosos, seja profissional, amizade, né? É isso. Olha, só esse textinho que a gente leu, olha só tudo isso que veio para mim, assim, ó, como um presente, como diz o professor Renato. E é Sim. isso. Eu adoro Irene? Renato também. Então, eu acho que assim, você falou esse livro antigo, né? Eu acho os antigos, eu não acho antigo, aliás, eu acho extremamente atual e concordo que às vezes a tradução tem algumas coisas que são, né, mais complexas e tal, mas eu acho os livros do Bert extremamente atuais. Quando a gente vai lendo, vai ouvindo, vai relendo, né? Essa fala que nós ficamos hoje, como é uma coisa que, assim, cada vez que eu leio ou ouço, aquilo amplia de uma forma muito maior, muito mais ampla. Então, eu não vejo, não, os livros dele como antigos, sabe?
Aliás, eu acho que estão muito bem atualizados. É uma pena que muita gente está distorcendo, né? A, a imagem, a fala dele e tudo mais. Mas eu acho que cada um, claro, segue sua forma e tudo mais. Mas assim, o que você falou, né, da babá? Que lindo isso, você cuidar das crianças. É uma forma de passar, né? Todo o seu cuidado, o seu autoconhecimento daquilo que você recebeu. Me emocionou até, viu, Helena, quando você disse isso. Parabéns. Obrigada. Aí, quando eu falei de antigo, realmente os livros dele são sempre atuais. Quando eu leio, parece que ele escreveu ontem. É que teve alguns temas que ele mesmo reescreveu de forma diferente, né? Conforme ele foi atualizando, foi evoluindo com a constelação. Mas realmente os livros são atuais, gente. Aham. Então, e acho que serão por muito tempo. Ah, é uma obra atualíssima, né? Valéria, seu microfone está fechado, Valéria. Ela levantou a mão. Bom, eu só vou colocar mais Não, uma. consegui abrir. Boa noite. Aê, sim, seja bem-vinda. Eu vou ler uma coisinha aqui rapidinho, mas tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. O que acontece quando recusamos nossos pais e aquilo que nos deram, ou seja, suas moedas? As pessoas que recusam suas moedas se sentem mais vazias e esperam que outros ou alguma coisa as preencha. Às vezes, o cônjuge, os filhos ou o trabalho, ou ainda a riqueza, a justiça, a religião, ou o que quer que seja, e resistem a dar o que têm para a vida. Olha só, Uhum. João Garriga. isso, Juan olha a Garriga, riga. isso, Juan Garriga. Excelente. Aí, Bem lembrado. É a gente passar adiante aquilo que a gente recebeu, né? De diversas formas, mesmo que não seja através da paternidade ou da maternidade, mas que a gente possa passar adiante esses presentes, né? Como a Helena Júlia falou, que a gente recebe ao longo da nossa vida, né? Outra coisa, assim, também, que eu acho que vale a pena a gente colocar atenção um pouquinho aqui, que eu já vi isso acontecer muitas vezes, nos atendimentos, é a questão da precedência do relacionamento de casal diante da paternidade, né? Esse é um ponto que muitas pessoas acabam não olhando para isso. Porque quando tem um filho, às vezes tem uma tendência, por exemplo, na maternidade, a concentrar toda a atenção somente na maternidade, somente no filho. Mas não pode esquecer que o relacionamento do casal tem precedência sobre a paternidade e a maternidade. Quem chegou primeiro, foi o parceiro e parceira. Então, a relação do casal ela tem precedência. É, é, o filho veio depois. E se esse relacionamento ele enfraquecer, se o foco for somente no filho ou na filha ou nos filhos, o relacionamento ele corre o risco dele perecer. Então, o relacionamento, a gente precisa sempre estar atento para isso, que o relacionamento do casal, ele tem essa precedência. E é ele que tem que ser nutrido e cuidado para que o sistema familiar possa evoluir, para que ele possa crescer e se desenvolver, porque senão corre o risco do relacionamento perecer se a gente colocar o foco naquele que veio depois, que são os filhos. Então, existe a questão da precedência e preferência. Então, muitas vezes, o relacionamento de casal tem preferência
E tem precedência, tem sempre a precedência, mas às vezes tem situações que o filho vai ter, os filhos vão ter a preferência, ou seja, vai exigir um determinado cuidado. A gente só não pode perder essa clareza de que a precedência é sempre do relacionamento de casal, porque senão o sistema corre risco de o sistema familiar ali deixar de existir, né? De enfraquecer e perecer. Alguém é, pensa alguma coisa a respeito desse trechinho? Por essa razão, o relacionamento do casal tem precedência diante da paternidade e da maternidade, né? Cleusa, por favor. Isso que você está falando é super verdadeiro no primeiro relacionamento, Sim. né? Então, assim, a gente nunca. Hoje em dia é muito comum os vários relacionamentos, né? Então, no primeiro relacionamento, o relacionamento de casal tem prioridade, né? Só que quando vai para um segundo relacionamento e tem filhos do primeiro, os filhos do primeiro têm que ser Sim. respeitados na hierarquia. Aí é que vira o bolo que a gente Aí que vai recebe, dando né? os nós, né? É que vem os nós. Então, assim, é muito importante, né, ter essa clareza de que a segunda mulher, entre os filhos do primeiro relacionamento e a segunda mulher, os filhos do primeiro relacionamento chegaram primeiro, Uhum. né, e precisam ser respeitados. A Então, famosa ordem de chegada, né? é a ordem de chegada. Uhum. Ela é assim, eu digo, fundamental. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, que a gente sobre essa coisa do aceitar, né? Então, só dá aquilo que o outro pode aceitar, porque às vezes eu tenho tanto para dar que eu quero entupir o outro. E ele não tem condição de receber tudo aquilo que eu estou dando, ou de aceitar tudo aquilo que eu estou dando. Então, é uma coisa que nos relacionamentos a gente tem que ter muito cuidado, né? Só dar aquilo que o outro consegue aceitar e retribuir na mesma medida. Né? Então, é algo assim que às vezes a gente atropela, porque como a gente ama, a gente quer dar. E o outro, às vezes, não tem condição de retribuir tudo que a gente quer dar. Então, a gente também tem que ter o. Eu só vou dar aquilo que ele pode receber, né? Então, eu queria trazer uma reflexão sobre isso também, né? E daí, aqui na página 176 no comecinho, né, ele vai responder a pergunta que a Irê trouxe, que é essa do passar adiante, né? Que o filho fica devedor para os pais, mas quando ele passa adiante, esse débito se extingue, né? Se você vê no comecinho da página 176, ele aborda isso, né? Uhum. Esse passar adiante desobriga, né? Esse passar adiante tira o débito. É perfeito. É isso mesmo. É a bola dourada passando adiante, né? Irene, eu vi que você levantou a mão. Você queria falar alguma coisa? Eu queria só Tá falar uma fechado. coisa que a Cleusa falou, que é sempre a ordem, né, também, né, da gente seguir. Mas, assim, às vezes, o que eu percebo e que eu compreendi também, que não precisa ser 50-50, né? O dar e receber, ou aceitar, como vocês falam. Porque às vezes pode dar um pouquinho menos ou até um pouquinho a mais. E tudo bem, né? Porque aí vai nesse equilíbrio, né? Eu faço um pouquinho, o outro um pouquinho,
e vai nesse crescente, né? E o que você falou é muito importante. Só dá aquilo que o outro realmente consegue, né? Aceitar. É como a ordem da ajuda, né? A gente só pode ajudar aquilo que o outro realmente quando quer, né? Não adianta chegar e falar, minha mãe falou para eu vir aqui. Ou a minha mulher falou para eu vir fazer a constelação. Não resolve, né? Porque Não, não tem não. essa abertura, não tem esse espaço, né, interno. Sim. Se houver esse exagero, né, da gente entupir o outro, como a Cleusa falou, É, em vez de ser uma relação de casal, passa a se tornar uma relação paterno ou materno-filial, né? pois é. E tem gente que chama, né? A Hum. mãe de mãe, o outro, a mulher de mãe e o pai de pai, né? Isso. Eu ouço muito isso. Bem lembrado, eu já ouvi muitas vezes isso. Acaba que dá. Mas até hoje tem gente que chama. Uhum. Aí é um movimento assim inconsciente, né? Que eu acho que prejudica a relação. A gente não pode olhar para o parceiro ou para a parceira como chamar pode botar outro apelido carinhoso, né? Amor, morzão, qualquer coisa assim, mas pai e mãe é outra coisa. Dói até o ouvido. Dói até o ouvido, né? Porque acaba que sendo uma projeção. Será que a gente não está projetando na companheira, quando a gente chama ela de mãe, está projetando um papel que ela não é, daquilo que ela não é? Ela não é minha mãe, ela é minha parceira, minha companheira. Eu posso chamar de uma forma carinhosa, colocar um apelido carinhoso, não importa. Mas mãe, não. Nem pai também não, né? É verdade. Aí não. Eu já corrigi muitos clientes, né? Perguntei como ele se sentia chamando, e com ela também já aconteceu isso do lado feminino também. Quando existe essa troca de chamar, um chama de pai e outro chama de mãe. Então eu falei, mas como você se sente chamando a sua parceira de mãe? E quando você vai fazer amor com ela, como é que você chama ela de mãe ainda, sim? É verdade. Não é? Eu falo, você precisa observar o que você está projetando na sua parceira, na sua companheira, quando você chama ela de mãe. Reflete um pouquinho sobre isso. Qual que é a projeção? Qual que é a necessidade ali que você está tendo naquele momento? Qual que é a expectativa? Qual que é a necessidade que precisa ser preenchida ali naquele momento quando você está chamando a sua parceira de vida, né, de intimidade, de mãe? Quando vocês Pois estão na intimidade, né, como que vocês se chamam de pai e mãe, né? Isso enfraquece. eu acho muito comum quando eles, eu já vi muito falar meu bebezinho, meu nenenzinho, entendeu? É muito Uhum. comum, eu já ouvi Também, muito. Isso me dói o ouvido. também, também. Porque você Então, está olhando para o parceiro ou para a parceira como se fosse um bebê, como se fosse uma criança. Qual que é o olhar, qual que é a energia, qual que é a necessidade por trás desse meu bebezinho, minha bebezinha, não é? Qual que é a necessidade que está por trás disso, né? Existe uma necessidade aí, talvez não atendida. E aí a pessoa precisa olhar qual é essa necessidade que ele está projetando no parceiro, na parceira, quando chama de pai, de mãe ou de meu bebezinho, né, minha bebezinha. Né? Tem uma necessidade por trás disso que provavelmente não foi atendida, né? é, Cleusa, acho que para a gente continuar vai ficar para a semana que vem, né? O que é que você acha? O que que vocês acham? senão fica muito tarde, né? Isso. É, Tirou a foto, Helena?
Tirei, tirei. Hum. É, eu só vou ler aqui no chat que a Vera perguntou sobre o livro Amor do Espírito, se ainda tem para adquirir, né? Que eu acho que está bem esgotado mesmo, Vera. E no canal da Alice Satin no YouTube, esse livro já foi lido em 2018 com o professor Renato. E, gente, olha, hoje está sendo o dia de aparecer as pessoas aqui no vídeo. Eu coloquei lá o Amor do Espírito, aí apareceu um primeiro vídeo que veio, eu acho que é você, Eurico. Você tinha um cabelo mais compridinho, assim, ó. Tá É, bem. ó, mostra a fotinha aí, vamos ver. Não sei se dá Já pra foi, ver, já. né? Não sei se dá pra ver, ó. Ah, sim, já foi mais compridinho, sim. Agora tá mais peladinho, né? Ah, É eu gosto de no. mudança. Eu vivo mudando, gente. é, Então, no canal da Alice Satin, tinha antes uma playlist, mas agora É acho que no ela tirou YouTube? no YouTube. Eu compartilho lá com. Eu Você mando põe para você, no meu ponho, WhatsApp? ponho. E É, então tem lá Obrigada, já, que viu? bom. E de qualquer forma, tem uma pessoa que costumava vender os livros do Bert lá nos eventos que tem. Eu estou pedindo para uma pessoa que eu conheço, se sabe quem de repente eles têm ainda, tá? É que Tá. como com esse fechamento da editora Atma, acho que foi esgotando tudo. Mas eu lembro do ano passado, que eu participei no final de novembro, tinha o livro lá para vender. Esse daí Puxa, ainda tinha para vender. tá bom. Se tiver alguma notícia, você me manda. Qual E é o muito nome? obrigada pela sua atenção, viu? E na editora Atma, quem quiser também usar o cupom ELO10ERE, eu coloquei aí, Elo maiúsculo 10ERE, consegue um desconto bom nos livros que estão lá, tá? Qual que é Eu o nome? tentei hoje e não consegui o desconto. Tem que usar esse cupom aí, que eu Mas coloquei eu aqui. usei, mas eu não consegui. Qual que é o nome do livro, gente? O O Amor do Amor do Amor do Espírito. 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 Vale a pena ter, é um excelente livro, No viu? curso da Excelente. Brigitte, em geral, tem para vender. Ah, é? É editora? Não, é um curso que ela dá. Eu vou ver se tiver, vou perguntar para a menina que organiza, e aí eu falo para. Você vai passar o seu WhatsApp no grupo? E Eu aí eu. já coloquei. Tá bom. E aí eu Ah, eu falo. pus aqui, né, o WhatsApp. Depois eu anotei todos já. Eu Tem tenho no da chat Vera. aqui. Tá bom, eu já tenho anotado já. Tá, Mas, muito obrigada. Vera, eu assisti todas as aulas desse. É fantástico, vale a pena se você puder acompanhar, É, porque para mim, na época, achei que valeu quase que mais do que toda a pós que eu fiz. É um resumão de toda a teoria do Isso, Bertin. exatamente. É maravilhoso. E no Ele grupo de praticamente. estudos foi assim fantástico. É, foi. Ai, muito obrigada, Antônia. Então, eu vou fazer um curso, eu estou pensando de fazer um trabalho com a Maíra. Não sei se vocês conhecem, ela é uma consteladora novinha. E ela pediu para a gente dar uma olhada nesse livro, mas eu não encontrei para comprar. Mas eu vou ver a leitura. A leitura eu acho que a gente aprende mais do que lendo sozinho. Com certeza, eu também vi esses livros que vocês leram, né, desde 2016. Peguei quase todos e vale a pena demais. É uma pós-graduação, uma, duas, três, É, cada livro é uma hum, pós-graduação. sim. esse e a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Exatamente, exatamente. O Amor do Espírito, alguém falou aí que é um resumão, e é mesmo. É um apanhado praticamente do essencial da constelação. É, Exato. Aonde é estão muito essas bom. leituras desses livros? Eu vou colocar depois, eu compartilho com vocês. Quando começou o grupo, Alice Satin junto com a Milton. Então, eles tinham o canal da Alice. Então, tem É, alguns livros lá de 2016, acho que até 2019, estão no canal. E a maioria está no canal do Hamilton, você né? passa para mim, por favor? Passo, passo.
Antes tinha playlist, mas eu tô achando que ela mexeu lá no. Eu vou confirmar, se não tiver a playlist, eu pego o primeiro capítulo desse livro e compartilho o link lá. E aí depois Tá, ele vai mostrando na sequência. E esse livro específico foi com o professor Renato Bertatti. Então, gente, eu vi, tá o Renê aqui também, ó, gente, tá todo mundo aqui. O Renê, o Eurico, o professor Marcos Castro tá aqui. Hum, é. Então, vale a pena Sim, mesmo. sim, eu lembro. É uma das obras mais importantes do Bert, porque assim ela traz esse apanhado de tudo, esse geral, né? Quando às vezes alguém pede uma obra de referência para conhecer a constelação, eu sempre indico ele. Recentemente eu vi que tem na Amazon no Kindle. Não sei se tem físico, né? Por exemplo, eu tenho ele tanto no digital quanto no físico. Mas vale muito a pena. Se você puder acompanhar o grupo de estudos lá, vai valer muito a pena. Um outro livro para quem está começando, que pelo menos o dia que eu olhei na Atma ainda tinha, é o do Jacob Schneider, A Prática das Constelações Familiares, né? Então, assim, não, eu sou apaixonada pelo Jacob, né? Ele foi um dos meus professores e na época ainda não tinha o livro, mas ele escreveu um livro bem didático, né? Muito Então, bom também. assim, quem não tem, que está estudando, que puder pegar esse livro dele, esse tempo até alguém me mandou alguma coisa dele aí gravado, mas o livro físico dele, eu acho assim. O Jacob foi muito didático desse livro. Vale a pena ter, né? E era da editora Atma, então Eu acho que esse livro ainda tem disponível, pelo que eu vi em algum lugar. Olha, interessante, hein? Uma boa dica, eu vou olhar então. É. é a prática Esse eu das não tenho. constelações familiares, assim, porque o Jacob ele era professor, então ele tinha aquela coisa da didática, né? Que nem o Gunther era médico, né? Então, assim, um excelente professor, mas não tinha essa coisa da didática do professor, né? verdade, Cleusa. Ele é maravilhoso mesmo. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que é um livro muito interessante de se ter para consultar. Ele mostra o passo a passo ali, assim, é muito legal. Como que é o nome do autor? Jacob Schneider, escreve Jacob, Jacob. escreve Jacob, né? Pronúncia é Jacob. E Jacob Mishnah. Schneider, Schneider. S-C-H, Schneider. Tá bom, muito obrigada. Como é o nome do livro, Cleusa? É a prática das constelações familiares. Bom, a minha casa está revirada aqui, senão eu ia pegar ele para mostrar para vocês. Mas eu Ah, tive ó, que mexer na. A Ere tá Não, mostrando. não É. é esse, Eri. Não é esse. Eu acho que sim, deixa eu ver. Ah, não, não é esse Não, não, esse aí é outro. não, não é esse, não. Eu tenho aqui Esse é também. um outro, é o Esse é mesmo outro. autor, mas é outro livro. Eu, assim, a gente sabe até por conta do que acabamos de falar da lei do equilíbrio, a questão dos PDFs, mas eu participo de um grupo em função dessa falta, tem o PDF acabei de verificar, do Amor do É isso que Espírito. do Amor do Espírito. E alguém me compartilhou o PDF desse do Jacob, né? Tipo assim, mas eu não sou muito dos PDF, não. Só realmente comentei por conta isso, ela não achar de É. jeito nenhum, né? De repente. Ah, obrigada, Antônia. Vai ser ótimo. Muito obrigada. É, mais alguém, gente? Eu lembrando, né, que agora a gente está falando dessas gravações antigas, do quanto é importante esse estudo. Então, venham semana que vem. Eu lembrei da música Não Deixe o Samba Morrer, então não deixe o grupo morrer, né? Esse Uhum. ano esse grupo vai completar 10 anos. E, Muito então, importante, olha, uma data é marcante. bem importante a gente manter esse grupo vivo. É bem interessante. Você vê, ó, esse livro aqui, sei lá, se é de 2000 é um dos primeiros também, né? O quanto a gente está refletindo
e sempre relendo e revendo outras coisas, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada, Cleusa, aí pela leitura. Obrigada a todos pela presença. Eurico, obrigada. Obrigado. Eu vou compartilhar depois lá na fotinho, compartilho a bola dourada, vou deixar lá no Facebook, no Telegram, tá bom? E aí a gente vai falando, depois eu vou conversar com cada um sobre a gente está partilhando aí a questão da assinatura do Zoom, mas a gente vai falando isso até amadurecer mais, tá bom? Uma boa noite, Boa gente, Obrigada. noite bom a todos. descanso e até Boa terça que noite. Beijo, vem. pessoal. Boa Boa noite. Boa noite. semana Até para todos. breve, boa Obrigado pela semana. presença. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Foi ótimo, Boa noite. maravilha.